Olá amigos, eu sou o professor Urbano, historiador, e como todos estou também em casa na quarentena por conta do coronavírus. Mas será que na história já tivemos algum episódio semelhante, alguma pandemia mundial a partir de um vírus? É isso que nós vamos conhecer a partir de agora aqui no nosso programa Nas Páginas da História. A história nos conta que em maio de 1720 aportou lá em Marselha, na França, um navio levando um grande número de passageiros e também de mercadorias. Infelizmente, havia também um viajante indesejado, um vírus que disseminou a peste negra na Europa. Começou na França, isso em maio de 1720. E esse vírus tomou dimensões catastróficas naquele momento da história. No auge da crise, aproximadamente 1.000 pessoas morriam por dia, sem assistência, sem técnicas de medicina que pudessem evitar tantas mortes e tanta tragédia. Ao final do processo, morreram 220.000 pessoas, o que equivalia a 55% da população da França e também de outros países que faziam fronteiras com a França lá na Europa. Um ponto crítico na história, ano 1720. No ano de 1817, meados do século XIX, um novo surto assustou toda a Europa. Foi exatamente uma pandemia de cólera que surgiu lá na Índia, que tomou parte do continente africano e chegou até a Rússia, bem como a vários países da Europa. Foi uma longa duração de 6 anos. Esse vírus só foi debelado no ano de 1823. Ao término dos 6 anos de pandemia, infelizmente, 800.000 pessoas perderam suas vidas, principalmente aquelas pessoas de menor recursos que não tinham acesso às condições básicas de higiene necessárias para aquela época e para também salvar as vidas das pessoas. Após essa pandemia, um outro detalhe nos chama a atenção. O surto teve o seu auge no ano de 1820. Mais uma vez, precisamente um século depois da peste negra que começou em Marselha, na França. Novamente, o número 20 estando presente numa grande pandemia do mundo. Nos registros da história, era março de 1918 e um soldado americano passou mal num quartel lá nos Estados Unidos. Infelizmente, esse foi o ponto de partida da chamada gripe espanhola, que na realidade não surgiu na Espanha, mas sim nos Estados Unidos. Esse vírus disseminou-se pelo mundo afora muito rapidamente. No ano de 1920 atingiu o seu auge. Estima-se que foram contaminadas 500 milhões de pessoas e de óbitos. Entre 50 e 100 milhões de pessoas perderam a vida durante os 2 anos de disseminação da chamada gripe espanhola. Aqui também no Brasil houveram consequências. 35.000 brasileiros morreram vitimados por esse vírus. Inclusive, o próprio presidente da época, Rodrigues Alves, também morreu vitimado pelo vírus da gripe espanhola. Até então, foi a maior gripe, a maior pandemia de saúde pública no mundo. O ano 1920, há exatos 100 anos atrás. Está nas páginas da história. 40 anos depois da gripe espanhola atingir o seu auge, ou seja, em 1960, cientistas identificaram um novo vírus. Era o coronavírus, que teve algumas modificações genéticas. No ano de 2019, especificamente no mês de dezembro, morreu um chinês na província de Wuhan. E ali começou a se disseminar essa pandemia que nós estamos enfrentando neste momento. Os números são alarmantes. Na Itália, uma média de 1.000 mortes por dia. E todos os países preocupados em conter a pandemia do chamado coronavírus. O próximo capítulo não saberemos, mas podemos fazer a nossa parte. O isolamento social é o melhor remédio, é a melhor prevenção. É a atitude de cada um de nós, higienizando, lavando as mãos com álcool gel e tendo todos os cuidados para não transmitirmos os vírus de uma pessoa para outra. Que Deus nos abençoe, que a ciência rapidamente descubra a cura para essa pandemia e que nós voltemos rapidamente à convivência de todos nós. Afinal, somos 7 bilhões de seres humanos viajantes deste planeta Terra. E isso também está nas páginas da história. Você
Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.